Aqui no Careiro Castanho, produtores rurais do ramal do Anveres deram adeus à lama. A estrada foi completamente asfaltada. Atoleiro aqui é coisa do passado, não existe mais. Em breve, outros ramais agrícolas também vão ser entregues. Agora o ramal está 100% bem melhor. Para aumentar a produção de peixe em cativeiro, milhares de alevinos de tambaqui foram distribuídos. Vai ajudar, com certeza. Incentivo à produção, mais qualidade de vida no campo. Amazonas, o estado que dá certo. Manaus ganha 3 novas opções de compras e serviços, além de calçadas mais livres no centro da cidade. Com os camelódromos provisórios, mais de 600 comerciantes informais se tornaram empreendedores e agora tem mais estrutura e segurança para você fazer suas compras. São 3 endereços na Avenida Epaminondas, Rua Floriano Peixoto e na Rua Miranda Leão, funcionando de segunda a sábado. Camelódromos provisórios. É bom para o empreendedor, é bom para Manaus. Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado. Mais uma vez, os lanches El Shaddai inovam no sabor e anunciam um sanduíche Super Chef. Quando nós, El Shaddai, vamos fazer um trabalho, a gente pesquisa, trabalha em cima, né? Tivemos o apoio do Gui Valente para dar esse toque final. Foi um prazer elaborar esse sanduíche para El Shaddai, um sanduíche com toque gourmet, né? Uma coisa diferenciada. Tenho certeza que todos vocês vão provar e vão aprovar. Não só por eu ter provado, mas porque o nome já diz, né? Um super chefe. Você tá puto da vida, não consegue comer o sanduíche de ponta só comendo pão com ovo? Vem aqui, rapaz, eu recomendo, com bigode ou sem bigode. Tamo puto junto, vem pro El Shaddai, presta atenção. A família El Shaddai, com toda certeza, sempre inovando para atender você. O mais novo sanduíche aqui da cidade, que vai ser nota 1000. Olha, o Superchef chegou para conquistar realmente não só o paladar, mas o coração também de todo manauara. Esse sanduba espetacular feito pelo chefe Gui Valente, que é um mestre culinário maravilhoso, um tempero especial, meu amigo, só você vindo aqui mesmo para ver. Uma delícia, pode vir que é gostoso. Com tradição no segmento de lanchonete, os lanches El Shaddai disponibilizam de almoço executivo e mais de 40 tipos de sanduíches e 25 sanduíches especiais. E até o final da Copa, promoção de 50% em todos os sanduíches, no horário de 15 às 20 horas. Isso mesmo, 50%. Lanches El Shaddai, o melhor sabor de Manaus. Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Sabores e Ideias, fiquem todos à vontade, porque o programa de hoje está sensacional, como sempre, receita boa, bate-papo legal, tenho certeza que todos vocês vão gostar e muito, beleza? Receita de hoje, gente, muito simples, pouquíssimos ingredientes, tenho quase certeza que todos vocês vão ter em suas casas. Deixa eu falar para vocês o que a gente vai usar para fazer, é um quibe, na verdade eu vou usar o trigo de quibe, mas não é um quibe, ele vai ser recheado com gorgonzola e maçã, bem legal. A doçura da maçã vai quebrar, né, o forte, né, esse sabor bem marcante do gorgonzola. Mesmo você que não gosta de gorgonzola, tenho certeza que vai gostar muito da receita. Beleza? O que eu vou usar, gente? Tenho aqui uma castanha, que eu amassei ela com a mão, se você quiser bater no mixer, pode ser também. Tenho aqui o meu farelo de trigo, que eu já estou hidratando ele. Simples, a gente não precisa cozinhar ele, tá, gente? É só hidratar com água, que ele já fica molinho e pronto pra gente comer. Carne, a que eu estou usando aqui é a patinho. Se quiser usar outra, a da sua preferência, vá lá no seu açougue, no açougue que você gosta e peça para moer a sua carne. Uma maçã, cebola, queijo gorgonzola, sal, minha pimenta e meu azeite que estão aqui atrás, que eu vou usando de acordo com a necessidade. Beleza? Meu entrevistado de hoje, Cláudio Guenca, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. O Cláudio, gente, ele é engenheiro, então o nosso bate-papo hoje vai ser voltado para engenharia. Vamos falar aí das passagens do Cláudio pelo Sinduscom, pela Seminf, vamos falar um pouquinho dos estádios da Copa, né? Asfalto, enfim, tudo que envolve engenharia e a nossa cidade vai ser abordado no programa de hoje. Beleza? Quero pedir, Cláudio, para você se apresentar aí para o pessoal que está nos assistindo, né? E dar uma introdução ao nosso assunto de hoje. Saudar primeiramente a você, Guilherme, parabenizar pelo seu trabalho à frente dos Sabores e Ideias. Muito obrigado. Saudar o seu público em geral aí que o assiste, consegue realmente vislumbrar o seu talento frente às receitas. Valeu, cara. E dizer que Manaus, o Amazonas, realmente precisa de uma engenharia mais fortalecida. E esse tema que você está trazendo hoje em pauta é um tema importantíssimo
para as mudanças que estão acontecendo e tem que acontecer de fato na nossa cidade. Hoje nós precisamos realmente adequar a segurança. Eu vi você falando dos estádios, né? Uhum. Nós tivemos problemas sérios em relação à morte, segurança, né, do trabalho e morte. Nem o empresário quer, nem o engenheiro quer, nem o trabalhador quer. Claro. Perder a sua vida no seu ambiente de Claro. trabalho. Então isso é importante. Isso é papel da engenharia, colaborar com a segurança em todos os níveis. Seja ele numa construção pública, seja ela numa construção privada, enfim. Mas a engenharia precisa ser praticada com responsabilidade, com qualidade, com apreço realmente pela profissão. Porque hoje qualquer um, às vezes, se denomina engenheiro. Qualquer um quer palpitar na área da engenharia, qualquer um quer dizer que conhece a engenharia na sua plenitude, sabe construir. E não é assim. Você tem requisitos técnicos que merecem você passar por uma universidade e ficar lá uns 5 anos dedicado no seu laboratório, na sua sala de aula, no seu estágio prático, conhecendo realmente e depois aplicando na vida. Legal, Carlos. Vamos. A gente já deu essa entrada nos estádios. Eu queria falar um pouquinho da sua carreira, né? Começo no Sinduscom, depois passando para a Seminf. Vamos falar um pouquinho como foi esse seu período no Sinduscom, quais foram os serviços prestados e posteriormente sobre a Seminf. Nós tivemos a oportunidade, Guilherme, de logo após sair da universidade, ficar à frente de uma grande obra dentro da Petrobras, da refinaria aqui, uma empresa daqui de Manaus realmente estava tocando uma grande obra. Nós tivemos a oportunidade de ser o engenheiro residente nessa obra. E logo em seguida nós fomos convidados pelo Conselho de Engenharia para assumir um posto técnico lá dentro, numa coordenadoria técnica. E em seguida nós tivemos a grande oportunidade, que aí eu denomino uma grande oportunidade na nossa vida, de assumir a superintendência do Sinduscom, que é o Sindicato das Empresas de Construção Civil aqui do Amazonas. E nessa nossa passagem aí durante 8 anos, nós desenvolvemos vários trabalhos, dentre eles o aperfeiçoamento da segurança do trabalho nos canteiros de obras, dentre eles a orientação sobre o programa de qualidade que existe voltado para as empresas de construção civil e também um trabalho que é árduo, mas necessário no trabalho desenvolvido pelo Sinduscom, que é a negociação coletiva. É você negociar com o Sindicato dos Trabalhadores o patamar salarial, você negociar cláusulas realmente que não ofende a legislação trabalhista dentro de uma convenção coletiva de trabalho. Uhum. Então, tudo isso foi feito durante a nossa gestão lá. É claro, existem os presidentes que passaram pelo Sinduscom, que estão no Sinduscom, que também nos apoiaram nesse nosso trabalho da superintendência e nos ajudam até hoje. E com isso, nós fomos qualificados a assumir a superintendência da Seminf. E aí eu tenho que ressaltar isso a você, Guilherme, e ao seu público, que na gestão do vice-prefeito Issa Abraão, que foi secretário de infraestrutura do município, nós fomos convidados por ele a desenvolver um trabalho estritamente técnico, de visão técnica, opinativa na área técnica. Então, qualquer trabalho que chegava às mãos dele, qualquer trabalho que era desenvolvido pela nossa secretaria, tinha que ter o nosso crivo técnico, tá? Avaliando preço, avaliando quantitativo e avaliando funcionalidade do projeto. Nós não podíamos aprovar nada sem o requisito técnico necessário a durar o tempo que Manaus realmente precisa em qualquer obra. Não só Manaus, a população precisa para qualquer obra. Sim, esse crivo técnico é extremamente importante, né? A gente consegue, a gente estava conversando aqui em off antes de começar, a respeito da obra do viaduto ali do aeroporto, né? Que a partir do momento em que vocês analisaram mais profundamente o projeto, vocês conseguiram fazer diversas mudanças, abaixaram um custo assim, enfim, vamos falar um pouquinho desse projeto em específico? Esse projeto hoje que está sendo aplicado na passagem de nível do aeroporto, era um projeto que foi realizado pelo governo de estado, na qual a Secretaria de Infraestrutura teve a responsabilidade de verificar a melhor técnica a ser aplicada ali, tá? Até para nós diminuirmos o número de intervenções em relação à desapropriação, e tudo isso nós nos dedicamos
junto com o secretário Issa, à época na CEMINF, a procurar o melhor meio, a melhor metodologia para poder funcionar de fato essa passagem nível. Até porque você realmente sabe, né, Gui, que aquela área de Manaus, ela está bastante adensada. Sim. Hoje o que mais nós temos lá é prédios nascendo, condomínios nascendo. Então a população está caminhando para aquele lado. Então é um gargalo aquele sinal que existe lá. Então nós procuramos de uma maneira realmente mais leve, dentro das técnicas necessárias, desenvolver um projeto que atendesse a população ao longo do tempo. A gente pode falar, não sei se a gente pode, não sei até onde a gente pode ir, mas a gente pode falar de valores, assim, de qual foi a... Ou você não tem agora em cabeça? Eu tenho o valor do que nós realizamos, né? Que foi licitado pelo município, que foi em torno de 24, 25 milhões para uma obra. Mas é claro que se fosse aplicado o projeto que o governo do estado tinha desenvolvido, o valor seria muito maior. Muito superior. Porque o projeto aplicava outros mecanismos, outros requisitos lá, que eles julgaram na análise deles prévia necessário aplicar naquele momento. E nós... A partir da análise técnica, realmente vocês viram que não seria... Nós optamos por um outro meio, outro mecanismo, uma outra metodologia para realmente funcionar. Aplicamos os pré-moldados. Então tudo isso realmente ganhamos em tempo e em custo. Legal, Guenca. Eu vou dar prosseguimento aqui, na verdade eu vou começar a nossa receita, o pessoal que está em casa aprender a fazer esse quibe que é sensacional. O que eu tenho aqui, gente? Tenho aqui o meu farelo, como eu falei para vocês, e eu vou misturar ele, gente, com a minha carne moída. Simples. Aqui eu vou fazer com a colher, mas na sua casa, na casa do senhor e da senhora, vamos meter a mão na massa, né? Eu tenho até uma luvinha aqui atrás, mas eu não vou usar ela não, vou misturar aqui rápido e rasteiro. Eu não vou usar hortelã, tá, gente? Eu não vou usar nenhum tempero, porque na verdade não é um quibe, vai ser uma tortinha de carne que eu vou rechear, como eu já falei para vocês, com gorgonzola e com maçã. Eu estou usando o farelo aqui do quibe para dar ter um ingrediente a mais, ele vai agregar sabor, com toda certeza, apesar de não ter um sabor tão forte, mas é legal, ele vai acrescentar com certeza algum sabor à sua receita e textura também, beleza? Misturar bem, tá, gente? Com a mão, vamos fazer uma massinha. Eu não vou botar a mão nesse aqui não, até porque eu já tenho um pronto para mostrar para vocês. Feito isso, vamos para a segunda parte da nossa receita. Tenho aqui um pirex que eu vou usar para usar de forma para o nosso quibe. Tá legal, Ivan? Tem alguma coisa na frente ou tá pegando legal? Tá de boa? Vamos lá, eu tenho aqui uma maçã, uma cebola. Vou começar na cebola, tá, gente? Vou cortar umas rodelas dela. Se desfez minha rodela. Tenta deixar a sua rodela inteira. Vou pegar aqui o meu pirex, botar um pouquinho de azeite e vou forrar ele com essas rodelas de cebola. Essa cebola, quando a gente botar lá no forno, ela vai dar aquela caramelizada. Sabe aquela cebola douradinha que fica doce na sua boca? Essa é a nossa ideia. Então vamos colocar aqui as cebolas no fundo do nosso pirex e vou vir com a carne por cima, tá, gente? Eu estou usando maçã de recheio. Se você quiser, de repente, usar pera, fica legal também. Fica bem legal. A pera combina bastante com gorgonzola. Na verdade, qualquer coisa doce que você coloque aqui vai ficar legal. Porque o gorgonzola é um queijo muito forte. Então, se a gente quebrar um pouquinho desse sabor dele com alguma coisa doce, fica legal. De repente, usar uma geleia de damasco por cima. Enfim, isso aí vai da sua cabeça. Cozinha não tem limite, meu amigo. O que eu vou fazer, gente? Vamos pegar nossa carne e vamos forrando aqui o fundo da nossa assadeira. Se não gostar de cebola também, não bota, mas aí vai perder, acho que você perde muita coisa em sabor da nossa receita. Eu não temperei, tá, gente? Eu vou temperar agora. Eu vou jogar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino sobre essa nossa carne. Beleza? Feito isso, vamos temperar com o nosso salzinho. Ivan, tranquilo? Tudo certo? Vamos pegar aqui um salzinho, jogar por cima da nossa carne e uma pimentinha do reino. Show? Próximo passo, deixa eu pegar aqui nossa
tábua novamente. Leozinho, quanto tempo a gente tem? 12 minutos de programa. Eu vou dar uma paradinha aqui na nossa receita pra gente continuar nosso bate-papo e já eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai finalizar esse nosso prato, beleza? Wenka, falando mais, né, sobre a engenharia. A gente conversou em off aqui também sobre o asfalto de Manaus, né? Há algum tempo atrás a gente era visível que o nosso asfalto não era nem um asfalto, era uma mantinha de alguns poucos milímetros e que com o tempo, com pouco tempo, a gente já apresentava buracos, enfim. Hoje a gente já consegue ver uma manta asfáltica mais grossa, né? Como é que foi essa mudança e qual a importância, Wenka, desse asfalto mais grosso e melhor, pelo menos eu acredito que seja melhor para o tráfego e para a população amazonense? Essa área que você está abordando aí, Guilherme, ela estava realmente um pouco esquecida pelos nossos administradores públicos. O que eles vinham costumeiramente fazendo? Somente o chamado tapa-buraco. Isso aí você sana um problema pontual, de forma imediatista, porém não resolve. A longo prazo? A longo prazo não é solução. Não. Então, como solução para isso, e aí eu volto a destacar também o nosso secretário Issa à frente da gestão da CEMINF, isso foi pensado, Manaus precisa realmente de asfalto que realmente dure, que realmente perpetue, que tenha uma durabilidade para o seu tráfego, seja ele veículo pesado, veículo leve, que não tinha sido pensado. Então, esse requisito foi que desencadeou o quê? Um trabalho de se pensar como você vai fazer isso, de fato, né? Então, você começa a levantar alguns requisitos técnicos, tá? Você começa a fazer um levantamento visual contínuo, você começa a fazer alguns levantamentos de como o pavimento está hoje. Tá? E traça tecnicamente como você quer esse pavimento. Então você tem reforço de base, de subbase, reforço de pavimento, e aí você tem um trabalho que não dá para ser do dia para a noite. Então quando vocês veem o trabalho hoje nas ruas de Manaus, quem dera, né? Tudo surtisse num toque de mágica. Então é um trabalho que inicia com o seu planejamento, tem a sua licitação, tem as suas contratações, tem as limitações do governo municipal em relação à verba. Então, tudo isso tem que ser planejado passo a passo. Mas isso foi importante em que hoje Manaus tem consideravelmente um asfalto muito melhor do que nós tínhamos há anos atrás. Isso é visível, né? Isso até para um leigo. Você vê calçada, você vê sarjeta, você vê meio-fio, você vê canteiro central sendo reconstituído, você vê a preocupação com a drenagem da cidade de Manaus, situação essa que realmente não existia. Então tudo isso equivale ao quê? Uma responsabilidade técnica. Os engenheiros que passam, os administradores públicos devem informar suas equipes com responsabilidade. Hoje você assinar uma planta de um projeto, você assinar uma RT se responsabilizando por uma determinada obra, você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode receber um projeto, simplesmente não avaliar e aprová-lo. Não pode ser dessa forma. Acho que você tem que levar a fundo, até porque a população merece esse respeito. Com certeza. Né? É dinheiro público, é dinheiro suado que você paga do seu IPTU, é dinheiro que as empresas pagam do ISS, enfim. Todo mundo está dando a sua contribuição e investindo para o melhor. O pavimento foi um dos exemplos, mas realmente Manaus precisa e quando eu digo Manaus, também estou dizendo o Amazonas, nós precisamos realmente de hospitais, de postos de saúde, pensando, alinhando a sua sustentabilidade. Hoje você tem iluminações, projetos de iluminação diferenciados para cada ambiente, que você pode aproveitar a luz natural. Você tem ambientes que você pode usar algum tipo de material sustentável. Você tem pavimentos sustentáveis. Hoje você tem asfalto a frio que você pode aplicar no período de chuva. Então você tem tecnologias a ser aplicada que basta ter um administrador à frente com vontade de realmente mudar, renovar e fazer. É isso. Legal. Wenka, vamos dar prosseguimento aqui à nossa receita. Tem aqui, gente, uma maçã, certo? Vamos cortar ela em rodelas. Deixa eu tirar essa parte da ponta. Eu vou cortar em rodela e depois que eu cortar, eu vou tirar o meiozinho, tá, gente? Nossa semente.
Nossa, essa aqui veio sem. Vamos fazer o seguinte então, vamos deixar assim. Vou colocar umas rodelinhas de maçã dentro desse quibe. Vamos completar toda essa superfície, tá, gente? Se precisar cortar para ela ir encaixando, você pode cortar. Beleza? Sem mistério nenhum. Deixa eu colocar essa maçã aqui pro lado de lá. E vamos colocar agora nosso queijo gorgonzola. O queijo gorgonzola é um queijo muito forte, gente, é muito gostoso. Vamos tirando umas lascas dele e jogando aqui em cima. E depois com a mão eu vou esfarelar ele. Certinho? Vamos cobrir bem essa nossa maçã. A maçã ela escurece, tá, gente? Se você deixar ela muito tempo, depois que você corta ela, você tira a casca dela, ela escurece. Você pode fazer colocar um pouquinho de limão. A acidez do limão vai retardar esse escurecimento da nossa maçã. Ok? Deixa eu colocar esse queijo aqui atrás. E vamos fazer a outra camada do nosso quibe. Vamos colocar aqui por cima com muito cuidado e vou amassando. Para a gente finalizar, gente, eu vou colocar uma castanha por cima e vou levar para o forno. Se aqui na parte de cima você quiser espalhar uma geleia, fica legal também. Colocar uma geleia de damasco, alguma coisa assim. Damasco, de repente, não, abacaxi não. Damasco. Se você quiser usar uma geleia aqui, use uma geleia de damasco que vai ficar bem legal. Vamos fechar bem aqui as nossas laterais. Show! Eu não vou dar aqueles cortezinhos tradicionais do quibe, porque a gente vai colocar a nossa castanha e vai sumir. Então não vou precisar fazer isso. Mais um pouquinho de sal. Lembrando que eu não coloquei sal na massa. Se você quiser colocar sal na massa, pode colocar também. Um pouquinho de pimenta do reino. E um fiozinho de azeite. Vamos regar com... Regar não, vamos salpicar com a nossa castanha triturada por cima. E vou levar para o forno. Como eu falei para vocês, essa nossa cebola que está embaixo, ela vai dar uma caramelizada. Sabe aquela cebola docinha? Sensacional. Vai ficar igualzinha essa aqui. Colocado no forno, deixa eu dar uma geral aqui na minha bancada. E eu já vou mostrar para vocês a que eu tenho pronta aqui. Ela vai ficar no forno, gente, 25, 30 minutos. É o suficiente, tá? É só para nossa maçã dar uma amolecida. E para nossa maçã dar uma amolecida, é que vieram me mostrar o tempo aqui, eu me perdi no meio do caminho. Temos quanto tempo? 21, diretor. 21. Então tá bom. Tamo no tempo. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu tirar essa maçã daqui que eu vou usar essa nossa tábua como descanso, pra gente não quebrar o nosso vidro. Ivanzinho. Chega aí, Ivanzinho. Olha como é que ficou bonito, gente. A maçã virou um purê, nosso queijo derreteu, nossa cebola. Pega aí, Ivanzinho. Tá douradinha, tá doce, tá sensacional. O que eu vou fazer agora? Tirei do forno, vou regar, como ele já estava parado ali, eu deixei ele fora do forno há um tempinho, ele deu uma leve ressecada. Eu vou jogar mais um pouquinho de azeite por cima e tá pronto nosso prato. Fácil, não é fácil? Bem legal, tranquilo. Leozinho vai já se deliciar com a nossa receita. Wenka, o que a gente pode mais falar? Nós temos 7 minutos. Que ponto importante que a gente não destacou na nossa conversa que você acharia interessante a gente destacar? Não, eu penso o seguinte, Guilherme, hoje, mais do que nunca, né? É a preocupação e responsabilidade de cada cidadão com o que é nosso. Hoje nós tivemos a oportunidade, hoje quando eu digo os tempos atuais, Sim. receber, e aí foi perceptível aos olhos, várias empresas de fora investindo maciçamente no mercado imobiliário de Manaus, e até com o advento da ponte também, Sim. prospectando algo do outro lado. Então você vê que Manaus tem uma vocação grande, seja ele para a indústria, essa grande briga que nós temos aí pela extensão da nossa Zona Franca de Manaus, mas Manaus tem uma vocação grande para a construção civil.
Então, o mercado imobiliário é atrativo. Hoje, podemos afirmar que as empresas locais têm seu devido valor, tá? Elas já se firmaram como empresas realmente de grande porte, que têm trabalhadores qualificados, que têm equipamentos realmente e tecnologias avançadas, tá, a construir. Hoje nós estamos falando de steel frame, hoje nós estamos falando de equipamentos que vai jatear o concreto, vai fazer reboco, enfim. Então, empresas realmente que concorrem com qualquer outra afora da nossa cidade. Então, nós temos que realmente valorizar essas empresas, nós temos que valorizar os técnicos, quando eu digo técnico, os engenheiros que existem, seja o engenheiro civil, seja o engenheiro agrônomo, que ajuda muito. Aí o nosso interior, tive a oportunidade de conhecer alguns interiores agora, nós vemos a participação desses engenheiros agrônomos e organizados, por sinal, tá, Guilherme? Tem vários interiores organizados em cooperativas aí, nós percebemos o modo de produção, o modo de organização que eles têm. E aí eu destaco, tem um amigo nosso aí em comum, Petrúcio, que é o presidente da OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, aqui do Amazonas, que ele tem feito um trabalho belíssimo e a gente tem percebido isso nos interiores também. Então, mais do que nunca, valorizar sempre o trabalho técnico, Guilherme. O trabalho técnico é imprescindível a qualquer administrador. E a gente realmente, como empresário, como consultor, como assessor técnico, realmente sempre desenvolver trabalhos que realmente reflitam a realidade do estado, da nossa cidade. Nada de inventar, nada de copiar e nada de fazer o que não é nosso. Com certeza. Porque o Amazonas tem as suas particularidades e nós sabemos disso. É, que tudo pra gente é mais difícil também, né, cara? Tudo é mais complicado. Vou servir o nosso quibe, beleza? Okay. Vamos para aquele momento. O que eu vou fazer? Vou cortar aqui. Eu vou dar uma apresentação mais legal. Porque a gente tá aqui. Aí na sua casa você não vai fazer como eu vou fazer não, tá? Vamos fazer o seguinte, deixa eu tirar isso aqui de cima. Ou não, vou deixar ele quadradinho mesmo. Eu ia dar um formato legal pra ele, mas não vou não. Olha como é que ficou no meio. Pegou, Ivanzinho? Nossa maçã derretida, com bastante gorgonzola. Essa crocância das castanhas vai ficar bem legal também. E a nossa cebola, que tá uma coisa sensacional. Vamos salpicar um pouquinho de castanha aqui no prato para dar um toquezinho. E um fiozinho de azeite. Eu já mostro para você, Ivanzinho. Pera aí. Guilherme, eu me lembrei de mais um tema rápido aí, eu não sei se é a ocasião de Com certeza, de falar. Fique à vontade. Você me perguntou nesse momento. E um ponto que eu vejo que é importante é a valorização do nosso Conselho de Engenharia, do nosso CREA. Por que eu estou dizendo isso? Porque as grandes questões voltadas à engenharia, seja no Amazonas, seja no Brasil, às vezes nós somos pouco demandados, né? Nosso próprio conselho a opinar. Hoje caiu uma ponte, você vê OAB, você vê até Conselho de Medicina, você vê todo mundo envolvido lá naquela situação lá de emergência. Mas você não vê o conselho sendo demandado ou envolvido para opinar sobre isso. Isso é importante, eu acho que a sociedade tem que valorizar o nosso Conselho de Engenharia, os profissionais têm que valorizar o nosso Conselho de Engenharia, até porque existe um trabalho muito valoroso por trás disso. Existem profissionais que se dedicam como conselheiros lá ao Conselho, fazendo diuturnamente um trabalho voltado à engenharia civil, engenharia mecânica, agronomia, enfim, a engenharia florestal, ambiental, a diversas áreas. E eles se dedicam prestando serviços relevantes à nação, sem receber nada. Então isso tem que ser colocado, eles têm que ser valorizados, eles têm que ser ouvidos. O nosso presidente tem que ser ouvido. Como é que é o nome do presidente? O nosso atual presidente é o engenheiro Telamor. Telamor. Está fazendo também um trabalho bom à frente do nosso conselho. Hoje, inclusive, ele é o vice-presidente do nosso Instituto de Planejamento Urbano do município. Então, vem desenvolvendo também. Mas tudo isso tem que ser aliado e valorizado, né? Com certeza. Nós, engenheiros, queremos que o nosso conselho cada vez mais seja valorizado. Com certeza, todos nós dependemos de vocês, né? Se a gente está embaixo de um teto, se não tem goteira em nós, vocês estão por trás disso tudo. Cuenca, por favor, fique à vontade, prove. Vamos dar o veredito. Quer tirar uma fotinho? Espera aí, então.
Pera aí, Ivanzinho, não pode gravar não. Deixa aí. Vem, Léo, tira a fotinho, Léo. Vai. Ah, bonito. Eu vou ser o cobaia disso aqui? É o cobaia. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Mas Tchananã. Como nós confiamos no... Vamos lá. Provando o recheio aqui. Com a cebola, o gorgonzola, são vários sabores. Deu certo? Muito certo. Os sabores se juntaram? Ficou legal? Se juntaram. Muito bom. Esse lance da maçã com queijo... Ficou legal, não ficou? Muito bom. Muito bom. E é o que eu falei pra vocês, é um sabor extremamente forte, mas que com a doçura da maçã ele dá uma quebrada. A maioria das pessoas não gosta de gorgonzola, porque é realmente um queijo que tem um sabor muito peculiar, é muito forte, mas se você aliar ele com uma coisinha mais doce, fica muito legal. O queijo brie também é um queijo que tem um sabor muito forte, mas se você botar uma geleia, alguma coisa, fica bem legal. Cuenca. A vida é feita assim, né? É feita assim. Entre o doce e o salgado, exatamente. esse equilíbrio aí. Tem que ter esse equilíbrio. Fica bom, realmente. Tá aprovado? Aprovadíssimo. Cuenca, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Guilherme. Quando e quiser. Parabéns pelo seu programa aí. Muito obrigado, parabéns cara. pelo seu talento. Muito obrigado, muito obrigado. E a vocês que nos assistem, o meu muito obrigado. Semana que vem eu tô aqui de volta. Quanto tempo, diretor? Já foi? Rapaz, tá querendo cortar minha cabeça. Então semana que vem eu tô aqui de volta com mais um entrevistado, mais uma receita. Espero todos vocês no mesmo horário e no mesmo canal, beleza? Um abraço, até semana que vem. Aqui no Careiro Castanho, produtores rurais do ramal do Anveres deram adeus à lama. A estrada foi completamente asfaltada. Atoleiro aqui é coisa do passado, não existe mais. Em breve, outros ramais agrícolas também vão ser entregues. Agora o ramal está 100% bem melhor. Para aumentar a produção de peixe em cativeiro, milhares de alevinos de tambaqui foram distribuídos. Vai ajudar, com certeza. Incentivo à produção, mais qualidade de vida no campo. Amazonas, o estado que dá certo. Manaus ganha 3 novas opções de compras e serviços, além de calçadas mais livres no centro da cidade. Com os camelódromos provisórios, mais de 600 comerciantes informais se tornaram empreendedores e agora tem mais estrutura e segurança para você fazer suas compras. São 3 endereços na Avenida Epaminondas, Rua Floriano Peixoto e na Rua Miranda Leão, funcionando de segunda a sábado. Camelódromos provisórios. É bom para o empreendedor, é bom para Manaus. Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado.